aí pessoal, tudo bem com vocês? Você no canal Agro aqui. Pessoal, no vídeo de hoje eu ia mostrar pra vocês aqui o confinamento. Mostrar aqui pra vocês o confinamento. Vamos ter mais palestras, vai ter mais umas coisinhas aqui na programação. Então não percam, se inscrevam no canal, ative sua notificação para não perder nenhum conteúdo. Então vamos lá. A gente tá no primeiro piquete, terceiro, cada um é dividido em um piquete diferente. Tem a terminação lá em cima. Ó pessoal, aqui. Ó pessoal, o que tem aqui, ó. Eita meu Deus, que coisa mais linda. Não só eles, mas ó, também uns patinhos selvagens que vem pra cá. Ó pessoal, toda aqui essa área aqui é do confinamento com as rações futuras. Papagaio, eita que coisa mais linda. E ó pessoal, aqui a visão. Pessoal, aqui ó, ração apropriada para bezerro, não é mesmo, garoto? Ó, aqui eles agregaram valor com animais que não teriam lucratividade ou serventia nenhuma, mas a rações futuras tem o intuito de mostrar que com uma ração de qualidade o animal sair disso para se tornar aquilo. Ó, que coisa magnífica. Pessoal, aqui é um dos galpões que tem aqui nas rações futuras. Ó pessoal, curral 6, comedourozinho automático, ó pessoal, animais que bezerros não ia prestar para nada. E ó o resultado. Ó aquele dali, o ganho de peso deles tá excelente. Só aqui eu tô no curral 3, ó. Tudo isso são animais machos inteiros com um ganho de peso muito bem, um ganho de peso muito bom. Ó, temos entre holandês, girolando, um pouquinho de tudo. Outra coisa, vocês viram que ali a ração é no coxo, mas ali é um comedor automático, ó. Cada estrutura dessa é um comedouro automático pro gado. Então no caso, esses coxinhos que tem aqui é só o sal proteinado para eles. Aí eles têm a presença de um comedor automático em cada dessas 3 baias, primeira, segunda e essa terceira baia aqui, com todo acesso a uma porta no lado externo para eles poderem reabastecer a comida do gado. Não vou perder essa oportunidade de gravar
Ó, pessoal, o que tem aqui? Massariema, pessoal. Oh, que ave linda. Que coisa mais linda. E é um filhote ali, ó. Um animal adulto, um filhote e os dois pais. Dois pais não, ó, 4. Que coisa linda. Aqui tem 2 filhotes. Aqui deve ser a mãe ou o pai. E tem mais um lá embaixo. Ó, pessoal, são 2 filhotões. Ó, que animal lindo. Ó, pessoal, aqui. E já nessa idade eles correm muito, viu? Eita, que coisa linda. Ó, 2 filhotes. Um tá lá, e esse daqui tá aqui. Ó, quem tá perto de mim quando eu tô chegando perto do bebezinho deles. Pessoal, eu tô aqui numa outra parte do confinamento. Ó. Quanto tem esses animais aqui, quanto estes. O IATF está muito em moda. Eu falo que o IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo, o protocolo, como o pessoal tem conhecido, é um dos maiores responsáveis pelo aumento da inseminação do gado de corte. É muito difícil inseminar o gado de corte sem o IATF. E a utilização de proteína energética, depois nós vamos entender por quê. Então, o controle de mamada é isso aqui, ó. Separa os bezerros das mães, deixa as mães de um lado e os bezerros comendo alguma coisa do outro. E o creep feeding, que o Dr. Ricardo sempre costuma falar muito bem aqui durante os cursos, é uma estrutura onde só os bezerros conseguem comer uma ração, um proteinado, que vai fazer a diferença para esses animais. E aqui uma casinha mais bem feitinha de creep feeding. Importante o sal mineral das vacas ser do lado, porque o bezerro ele não fica longe da vaca durante muito tempo. Então, para ele entrar no creep feeding, o sal mineral das vacas tem que ser próximo. E aqui é importante também. E aí, os elementos mais importantes para a reprodução: fósforo, zinco, selênio. Fósforo, porque nossas terras são muito deficientes, e o zinco e o selênio são extremamente essenciais na reprodução, são elementos muito essenciais. E o princípio que a gente fala sempre do barril. Qual que é o elemento mais importante? Aquele barril que foi construído com as tábuazinhas todas iguais, eu consigo encher até o topo aqui. Esse aqui é um barril que foi construído com tábuas todas iguais. E se essa tábua aqui for o fósforo, se essa tábua aqui for o selênio, eu só consigo encher esse barril até aquela tábua que está
com a mais baixa. E aí, quando eu falo, por exemplo, aqui dos elementos mais importantes, aqui é para ganho de peso, mas o animal de corte, de reprodução também funcionaria bem. Olha lá, cálcio, fósforo, proteína e energia. Eu tenho o período das águas, eu tenho o período de transição e eu tenho o período da seca. A gente, muitas das vezes, com proteinada, a gente está pensando só na época da seca. Mas nessa época do ano, a gente está... Temos municípios, por exemplo, o município de Dormentes, ele é um município com 20 mil habitantes, que tem 400 biófobos. Tá? A região que a gente está ali inserida, que é a região do sul e médio do São Francisco, que une ali a região do Rio, são 8 municípios. Sempre não entenderam a importância dessa qualidade da carcaça, ele fica à mercê de vender os animais dele na feira, sendo menos valorizado. Animais magros, animais sem um acabamento, né, sem musculatura, ou seja, é um animal que não vai gerar uma receita satisfatória. Então lá nós temos sim esse volume de produção, mas precisamos melhorar muito a qualidade da carcaça. E tivemos como exemplo o campeonato Cordeiro Paulista. Quem conhece já o campeonato Cordeiro Paulista? Levanta a mão. Pergunta, vejo, pessoas fazendo para outras, vocês ou já fizeram ou já foram questionados. Aqui, vou começar o confinamento. Quantos quilos esse animal meu você acha que ele vai ganhar? Quem já ouviu isso? Quem já falou isso? Aqui, estou com um lote bom ali, o que você acha que dá? Vocês acham que essa é uma pergunta certa a se fazer? Como estimar o desempenho baseado na nutrição? A gente, como técnico, não deve achar nada. A gente tem que ter parâmetro para dar uma resposta aí condizente. Quais fatores eu preciso levar em consideração para te dar essa resposta? Leandro, minha situação é essa, eu tenho esses animais, eu tenho essa dieta. Quanto você acha que esses animais vão ganhar? Aí é outra história. Por quê? Porque quando eu falo de desempenho animal, ou seja, ganho de peso, é uma variável resposta, ela é multifatorial. Tem fator genético. Ontem aqui nós falamos do Tabapuã elite. Então eu vou ter animal elite, eu vou ter animal padrão, eu vou ter genética zebuína, genética europeia. O negócio tem jeito. E essa mão de obra, mitos e verdades. Se eu conseguir, Deus abençoar, que vocês levem para casa um aprendizado da quantidade de mitos que a gente carrega sobre relacionamento, sobre liderança, eu vou ficar satisfeito. Na parte comercial, entendem bem em gênero, grau e número que eu estou falando. Chega lá, o sujeito parece que é montado um porco amarrado. Numa insatisfação, falta a gente falar. Quando você fala para ele, bom dia, meu amigo. Bom dia, só se for para você. Ele está no auge da agressividade. E o que falta isso? Espiritualidade. Falta Deus. Esse ambiente está carregado. Tem como fazer como nós fizemos aqui. E na direção, falta abertura. Ela precisa se abrir. Nós vamos falar aqui nessa estação sobre análise econômica e financeira do confinamento de Coronel. Antes disso, nós vamos falar um pouquinho sobre instalações, porque tem um fundamento em falar nisso. Nós estamos aqui em instalações em que nós chamamos de instalações de alta performance. Por que isso? O nosso confinamento essencialmente é um confinamento de animais machos leiteiros. Então esses animais têm origem holandesa, como o sangue mais forte no cruzamento deles, e esses animais são os mais sensíveis que tem com relação a conforto, especialmente conforto térmico.
E para isso a gente teve que criar instalações em que possam trazer para esses animais mais conforto, especialmente ligado ao conforto térmico. E quais seriam as características da instalação pensando nisso? Primeiro, eu tenho uma parte aqui de cobertura impermeável, onde eu não vou ter chuva. E essa parte a gente ainda precisa pensar que o pé direito tem que ter no mínimo 3,5 metros, para que a gente tenha um fluxo de ar natural aqui bom. A gente tem que ter uma angulosidade aqui da cobertura, para que a massa de ar quente ou mesmo os gases que são formados aqui, eles vão para a parte mais alta, porque eles são mais densos. E na parte mais alta nós temos uma abertura que é chamada de lanterninha, para que esses gases, esse ar quente saia o mais rápido possível. Isso faz parte da expulsão do ar quente e isso tem relação direta com o conforto térmico. Obviamente nós temos que pensar também na área desses animais e via de regra o que a gente determina aqui é usar 1 metro quadrado por arroba viva. A gente pensando sempre na arroba final. Se eu vou levar esses animais a 16 arrobas, eu precisaria ter na baia de terminação 16 metros quadrados por cabeça. Aqui o projeto é de confinamento recorrente. O que é isso? Todos os meses entram uns capiruzinhos pequenos e todos os meses saem o boi terminado, gordo. Então a gente fica fazendo esse circuito aqui direto. A gente teve aqui mais de 1.600 animais instalados esse ano. Isso aqui é um sítio de 17 hectares, então a gente tem uma alta população. E a gente pensando também na questão da operacionalidade do negócio, os coxos que vocês estão vendo ali atrás são coxos de autoatendimento, que é aquele que o próprio animal vai lá e se serve. E a gente tem ali 8 centímetros, pode ser no máximo 10 centímetros lineares de coxo por cabeça. É muito menor do que no confinamento tradicional. O depósito, nesse nosso caso aqui, varia de 6 toneladas até 9 toneladas em alguns outros. O caminhão a granel com o produto misturado já deposita lá dentro. A gente chega a ficar aqui uma semana sem ter que repor comida. E temos o bebedouro também do lado de fora, que tem ali no mínimo 3 e no máximo 5 centímetros lineares por cabeça. Isso tudo faz parte dos dimensionamentos. E o interessante é que a gente tenha também uma área de conforto animal, que no nosso caso aqui é uma cama inerte, que é de areia, e que a gente revolve ela aí 2, 3 vezes na semana, dependendo da época. Agora está chovendo muito, então ela fica mais úmida, para que a gente possa ter os animais descansando, deitando, ruminando nessa área, mas comida e bebida de forma externa, para que os animais não fiquem passando muito tempo aqui na cama, e isso acaba trazendo uma qualidade, um aumento de umidade, uma qualidade de cama pior. Então, essencialmente, essas instalações, e que eu trabalho muito com isso, junto com a doutora Isabela, levanta a mão, Isabela, nós trabalhamos em instalações rurais. Essa é parte das instalações que a gente oferece em termos de projetos dimensionados para cada caso. Tem o Matheus que está aqui, que eu vi. Matheus aí, ó, é um criador, está há quantos anos no Dieta de Puro Grão, Matheus? 4 anos em Dieta de Puro Grão, profissional do ramo, exemplo de gestor do negócio, está lá em Sacramento, e ele acabou fazendo, depois de alguns anos de teste de resultados sobre confinamento de Puro Grão de Gabirus, que ele faz lá muito bem, com toda a propriedade. É um exemplo. Eles chegaram a investir numa instalação de alta performance lá também. E quanto que você entende que melhorou, Matheus, quando você saiu do sistema convencional, que era num curral adaptado, para um sistema semelhante a esse aqui? O que você entende que melhorou em termos de resultado? Foi 200, 300 gramas. 200, 300 gramas por cabeça. Eu sou capaz de falar que esse aumento, essa diferença, esse spread, eu vou dizer para vocês que paga a instalação em 2 anos do que se gasta. 200, 300 gramas. Das doenças. Perguntando para vocês, hoje, falando em confinamento, não pensando só apenas em confinamento de programa, mas confinamento no geral, quais são as doenças que você destaca hoje que tem maior ocorrência no confinamento? Pode falar. Pneumonia, doenças respiratórias, que hoje é a principal doença em confinamento. Doente de Casco. Deslocamento de abomados. Deslocamento de abomados. Não está entre as principais, não, está mais voltado no leite, mas também ocorre no confinamento. Logo já chegaram, tristeza parasitária. Tristeza parasitária. Qual Pedro? Clostrídio. Isso, clostrídio que é a terceira principal, segunda. E as doenças relacionadas à parte nutricional, que é a segunda. Então, falando de doenças, no geral, então nós destacamos
as doenças respiratórias em primeiro lugar, que são as mais ocorridas. A segunda, as clostridiosas, né? As clostridiosas. E em terceiro, as doenças aí que eu falo que as doenças relacionadas à parte nutricional, à parte de manejo alimentar, que eu tenho elas, acidose, timpanismo. Pensando numa abordagem de primeiros socorros, quando o animal chega, na chegada do animal é importante verificar o animal no todo, né? Às vezes o animal chega, você só chega a dar um olhar por cima assim, mas é importante ter um brete, importante ter um tronco, de você avaliar esse animal, principalmente quando o animal chega, né? Que quando eu falo no CMC aqui, a grande adquisição de animais aqui é gabirus, né? E esses gabirus são bovinos de origem leiteira, então esse animal ele chega quando a gente tem que avaliar a mucosa, né? Que a gente olha mais no olho, na boca, onde a gente consegue identificar aí a tristeza parasitária que foi citada, né? E em caso de tristeza parasitária a gente já faz o tratamento logo na identificação. Normalmente em situações de tristeza parasitária existem tratamentos com imidiocarb, que é o imizol, e também o tratamento com diaceturato de milhazina, que tem um nome comercial aí que nós conhecemos, que é o Ganazeg, Piroforte, e a oxatraciclina, que nós temos aí a terramicina e e essas outras aí, a mais conhecida é a terramicina. E também tem seco, principalmente pela aspiração de poeira, aspiração de partículas do ar, que acontece muito na seca. Tem gente que até coloca irrigação no confinamento, porque a poeira sobe demais e os animais acabam inalando e acabam dando essa secreção. Normalmente, nesse tratamento, nós entramos com um pouco de... eu gosto de entrar com um expectorante, no caso um Aleve, né? Eu entro com enofloxacina, no caso um Kinetomax, e também um anti-inflamatório não esteroidal, no caso da dexametasona, um Flumax, um Fluxin, né? um Ninglumine, no geral. Então eu faço esse tratamento, que é um tratamento que eu acho mais eficaz. Tratamento de pneumonias agora nesse período de águas, que é um tratamento de pneumonias mais pensando em questão de bactéria, questão de vírus. Primeiro, eu recomendo sempre, tanto nos dois casos, apartar o animal. Vocês viram que na hora que vocês estavam subindo do galpão de lá, quando vocês subiram para cá, vocês viram à sua esquerda, vocês viram um curralzinho de animal doente, quem viu? Todo mundo viu? Um curralzinho de animal doente. Esse curralzinho a gente chama aqui de CTI ou quarentena, se preferir o nome. Esse curral onde nós separamos os animais doentes e colocamos esses animais para ser tratados e medicados. Por que nós separamos esse animal? Porque, pensando em pneumonia, hoje eu tenho um animal de pneumonia no confinamento, amanhã eu tenho 2, depois da manhã eu tenho 4. Então a pneumonia, como é uma doença viral, bacteriana, ela pode se espalhar muito rápido no confinamento, deixando aí o confinamento e perdendo o resultado. Mas, doutor, pensando em um curralzinho só de arame resolve? É sempre importante ter um curral mais afastado, mas se ele não está no mesmo ambiente, por exemplo, não está bebendo a mesma água, não está comendo o mesmo gosto, já ajuda bastante. Tá? Se conseguir fazer essa separação, já ajuda bastante. Não tendo contato com a mesma água, não tendo contato com o mesmo coxo, a separação de arame já é um passo. Só, atenção, pergunta, Ricardo, tem quanto tempo aí? O Dr. Pedro falou dessa questão da intervenção, dos primeiros socorros, mas o ideal é que a gente não fizesse os primeiros socorros, não precisasse fazer melhor, né? Então, para não ter grande número de animais sendo atendidos diariamente, o ideal é que a gente previna. Então, uma pergunta: qual a principal descarte frigorífico hoje em bovinos? Qual a doença que gera o principal descarte frigorífico? Oi? Exatamente, cisticercose. É uma doença que quase não é falada. A gente escuta muito falar de clostridiose, pneumonia, diarreia. Cisticercose não é tão falada, mas é a que mais causa descarte. Então, o protocolo sanitário, ele é de suma importância na entrada do confinamento. Tá? A gente vai combater as principais doenças, entre elas a cisticercose. Então, o animal chegou na propriedade, o ideal é que esse animal chegue e ele não seja confinado no mesmo dia ou já entra no curral de confinamento. O ideal é que esse animal seja colocado num pasto próximo e depois de 48 horas aí a gente traga esse animal. A gente sabe
que muitas vezes na prática isso não funciona. Ah, vai descer o embarcador aqui, já está aqui dentro do curral, vou soltar e depois trazer? Então, o pessoal normalmente já faz o protocolo no primeiro dia. Por que não é tão o ideal? Porque o animal tem um estresse de viagem. Às vezes o animal anda 200, 300 quilômetros ou mais que isso, e o animal está estressado. Aí você vai fazer uma vacinação, vai fazer uma medicação, muitas vezes o sistema imunológico do animal está afetado, ele está debilitado, ele não vai responder. Mas, vamos lá. Então, o animal vai ser confinado? Qual que é o protocolo que a gente faz? Existem protocolos bem elaborados, com muito medicamento, muita vacinação. Eu gosto de fazer um bem prático, porque dentro da fazenda a gente tem que ser prático e objetivo, porque se a gente começar a inventar muita firula, a gente sabe que não sai nada. Então é o seguinte, o animal chegou, primeira coisa, vacinação, clostridiose. Essa é imprescindível. Na turma passada tinha um produtor aqui que perdeu 14 animais agora recente por clostridiose. Então, clostridiose primeiro. Vermifugação. Eu gosto muito de trabalhar com ivermectina ou hipercol. Aí eu vou alternando bases. E também o albendazol, que aí eu pego a cisticercose. Então eu faço normalmente 2 doses. Nos 2 primeiros protocolos eu aplico o albendazol. Tá? E gosto também de fazer um modificador orgânico. Eu vou dar uma melhorada no sistema imunológico do animal, vou dar uma ativada no metabolismo do animal. E hoje eu tenho também preconizado muita vacina de pneumonia. É uma vacina que ela tem um custo mais elevado, mas minimiza bastante a manifestação de pneumonia no confinamento. Tá? É claro que o manejo ele é de suma importância. Não adianta você vacinar e deixar o animal na poeira, igual na gente agora está chovendo, mas aqui na região, em agosto, setembro, você tinha um confinamento de 50 animais, que é o número máximo que eu gosto de trabalhar em bovinos, tentar fazer lotes com no máximo 50, justamente para evitar poeira dentro do confinamento. Os animais eles agitam muito, começa aquela subição. Então, eu tenho que manter meu ambiente ali controlado. Na seca, com poeira, às vezes tem fazendas que tem irrigação, coloca aspersor, outros molham pelo menos uma vez a cada 2 dias com caminhão-pipa, minimiza muita poeira. E no período das águas eu tenho que ter atenção com o barro. Animal barro, essa mudança, igual hoje está quente, de noite esfria, e vai tendo essa variação de temperatura, o sistema imunológico debilita, pneumonia vem muito em cima, tá? Então tem que ter bastante atenção nisso. Vou falar um pouquinho da história do Baby Beef, já. Como é que começou esse negócio de puro grão e Baby Beef e macro leiteiro? Isso começou assim. Vamos lá, Renato. Começou assim, ó. Há uns 20 anos atrás eu estava em Israel, no kibbutz do deserto de Negev. O Negev é o sul de Israel, entre Jericó e Eilat. Aí estava lá, numa farreta de vaca de leite, deserto, 50 graus meio-dia, as vacas com 45 quilos de média, comendo uma silagem muito boa e mais de 20 quilos de ração por vaca. Aí eu falei pro veterinário lá, o israelita lá, mas essas vacas não vão dar acidose metabólica não? Ele falou, não, eu uso tilosina, vigilemicina, monesina e uso antibióticos e tudo. Isso foi 20 anos atrás. Aí eu cheguei aqui em Minas, fiz uma ração igual de lá, copiei a fórmula lá, fiz uma ração igual de lá e fui aqui parar de Minas da farrenda do cara que confinava gado. Fizemos uma dieta de alto grão, silagem com a ração. Silagem com a ração. E colocamos para os animais comerem. Aí, toda segunda-feira eu ia lá pesar. Aí cheguei lá segunda-feira, tava uma bagunça a fazenda, não tinha quase ninguém. Procurei o tratador, não estava. Aí o moço lá, viu o moço lá, cadê o tratador? Ele falou, o mulher dele largou ele aí. Ele ficou tomando cachaça tem uma semana, largou os trem tudo. Tudo bem, os bichos estão até gostando, tão bonito. Falei, tá, então deixa mais uns 4 dias assim, pra ver. E fui lá na outra segunda-feira e pesei e o peso foi lá em cima. Foi desse jeito, foi um acidente que surgiu puro grão no mundo. Uma observação. E aí quando o Dr. Paulo desenvolveu essa dieta, ele começou a confinar os primeiros animais com a dieta de puro grão, fomos no congresso lá na UFMG, e o Dr. Paulo, convidado, e é a Universidade Federal de Minas Gerais.
E chegamos lá e o doutor Paulo aqui, uma dieta assim, assado, se a gente quiser para os animais, o que vocês acham disso? Ah, morre tudo. E nós já estávamos fazendo. Passou alguns anos, eles vieram, trouxeram os alunos para conhecer já a nossa tecnologia. Mas era uma coisa improvável, impossível. Ninguém acreditava que isso seria possível. E aí, de onde veio o macho leiteiro? Aqui você está em Martinho Campos, o Pompéu está ali 30 quilômetros, a Baité está ali 30, outros partes daqui. Há um raio de 30 quilômetros aqui, tira 1 milhão de litros de leite por dia. 1 milhão por dia. E matava 1000 machos leiteiros bezerros por dia que nascia. Todo mundo descartava o machinho não valia nada. Aí eu falei assim, peraí, esse machinho é filho de uma vaca maior que a Nelore. O boi, pai deles, é do tamanho mais pesado que o Nelore. Se tratar eles vão ganhar mais peso confinado que o Nelore. Exato. E depois disso, o pessoal veio, alguns palestrantes que vieram dos Estados Unidos, já acompanhavam a Futura através das redes sociais e falavam assim, a gente está se espelhando na Futura nessa dieta de alta energia. A gente chegou à conclusão que vocês estão dando o desenvolvimento máximo que a raça holandesa propõe. A principal universidade veterinária do mundo é a Universidade Davis da Califórnia. Eles passaram a seguir a nossa linha de trabalho. Isso dá muito orgulho pra gente. Os pais pesquisadores dos Estados Unidos hoje se espelham no que nós da Futura fazemos para eles fazerem nos Estados Unidos as pesquisas deles e os confinamentos deles. E aqui vocês estão vendo animais que a média é um animal por metro quadrado, ou miserável, é um animal, tá? E eles deitam assim. O que o animal quer? O animal quer água, sombra, sombra e água fresca. O animal quer conforto. Alguém aqui gosta de desconforto? Ele gosta de ar-condicionado, né? Ele gosta de comida boa. O animal mais ainda do que a gente. Quando aqui passa... Pessoal, hoje foi o último dia do terceiro seminário Pecuária Corte e Leite aqui em Martinho Campos, na CMC. Pessoal, uma coisa que eu absorvi em todo o período do evento é em questão de valorizar a cultura. Não só isso, mas também herdar a herança da tradição, ficar firme na pecuária. Muitos produtores, muitos criadores disseram muitos relatos da sua vivência profissional. Não só isso, mas muitos produtores trazem seus filhos para esse evento, valorizando em si a cultura da criação da pecuária. Isso sim é admirado, porque é uma tradição que precisa ser continuamente valorizada. Foi realizado em 2 dias, na sexta-feira e hoje no sábado, finalizando esse terceiro seminário. Pessoal, foi uma experiência incrível. Aproveita a oportunidade, se vocês puderem estarem aqui nas Rações Futura ano que vem, estejam, vocês não vão se arrepender. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo e até o próximo vídeo.